Presidente, bom, queria manifestar a minha satisfação de estar com todos vocês aqui, os nossos deputados, o senhor, presidente da casa, os funcionários, seus assessores. Quero manifestar um abraço a todos vocês, dizer que é muito importante que todos nós estejamos trabalhando nesse momento, mostrando que a Assembleia Legislativa está para isso mesmo, né? Bom, eu queria dizer que Barba já manifestou a opinião do PT, nós vamos votar a favor da urgência desse projeto de antecipação do feriado, e depois vamos votar também, né? Não tem por que não votar na antecipação do feriado. Então, o problema não é isso, nós queremos ir além, né? Nós estamos pensando em ir além. Talvez possamos apresentar alguma coisa para ir além. Por quê? Essas medidas paliativas de isolamento, tal como vem sendo praticado no estado de São Paulo, na verdade é uma medida paliativa. Isso a gente não está alcançando nem 50% de isolamento, né? 50% da população em casa. De modo que o chamado achatamento da curva, nós vamos obter daqui a muito tempo. A Espanha, a Itália, e olha bem, eu não sou, como certa imprensa, para a Itália e a Espanha com o Brasil, certo? Outro dia eu vi uma emissora de televisão comparando o Brasil com a Bélgica, né? O Brasil é 3 vezes e meia a Itália. Então, se a gente fosse, digamos assim, igual à Itália, estaríamos com 100 mil mortos, né? E a Espanha também, o Brasil é 3 vezes e meia. E também 3 vezes e meia o Reino Unido. Então, não dá para comparar os números brasileiros com os números desses países. Eles estão muito na nossa frente, né? Mas, de todo modo, qual foi o problema da Itália e da Espanha, que eu acompanhei bastante? Levaram muito tempo para tomar uma medida drástica. Então, eu tenho a impressão que, quando a gente se recusa a tomar uma medida drástica, você vai prolongar o tempo até o tempo de quarentena vai ser prolongado. Se a gente tivesse, nesse momento agora, tomando uma medida de uma espécie de paralisação vertical, ou seja, para valer, a partir de terça-feira, que o feriado vai terminar segunda, a partir de terça-feira, a gente adicionasse mais 10 dias de medida drástica, né? Eu tenho certeza que depois nós estaríamos reunindo condições para reabrir a economia. Caso contrário, você fica nessa meio termo, né? Nessa coisa assim que é e não é. Então, eu acho que teria sido muito melhor as medidas drásticas de ter sido tomado lá atrás, porque talvez hoje a gente tivesse já discutido outra situação. Mas se não fizemos naquele momento, acho que temos que fazer agora, aproveitar essa oportunidade de fazer agora. Em segundo lugar, queria dizer o seguinte, quer dizer, o governo dá aquelas entrevistas na hora do almoço, ou um pouquinho mais tarde, né? Aquelas entrevistas super simpáticas, o nosso governador é um marqueteiro de primeira, não tenha dúvida, tal, tudo bem, normal. Ele tem defendido o isolamento, que é correto. Agora, tem perdido muito tempo, né? Tem perdido muito tempo. A história das máscaras. O Daniel José falou uma coisa aqui importante, que essa história dos feriados podia ter sido feito antes, né? Podia ter sido feito antes, a gente já teria ganho tempo. E alguém falou da história das máscaras, para o Paulo Fiorilo. Só quando já tinha 40 dias de epidemia, né, de pandemia, que ele decidiu tornar obrigatórias as máscaras, né, que, na verdade, como tem sido visto pelos sanitaristas do mundo inteiro, a máscara protege bastante, né? Ela praticamente torna, como se diz, seguro até a interação das pessoas, desde que ela não se toque. Então, a máscara é muito importante, né? E, por outro lado, isso que o Márcio Nakashima falou também é verdade. Nós não podemos ficar nessa política de acerto e erro. A história do super rodízio em São Paulo foi também tomada em conjunto com o governador do estado. É um erro do Dória, né? Sabe que eu não imaginava que o transporte público ia encher de gente, né? Mal ou bem o carro, não estou defendendo aqui, hein? Eu defendo a medida mais drástica, mas mal ou bem o carro ele requer ele permite um isolamento maior da pessoa, né? Você tem ali 2 pessoas que estão convivendo, sai de carro, tudo bem. No transporte público é muitas vezes pior. Então, se eu fosse optar, eu optava pelo carro e deixar o transporte público o mais vazio possível. E
E ele fica nessa coisa de tentativa e erro, tentativa e erro. Outra coisa, por que eu acho que decretar o isolamento horizontal é necessário e inevitável? O governador vai ter que fazer isso. Porque quando você decreta feriado, as pessoas acham que estão no feriado, elas vão para as praças, alguns vão para a praia, então teria que ter uma série de medidas restritivas que impedissem que isso acontecesse. Então, são alguns comentários que eu estou fazendo sobre a proposta, né, apesar de que a gente vá apoiá-la. Em terceiro lugar, é muito importante que a gente lembre que as pessoas precisam ter condições para ficarem em casa. Então, se o governador tomar medidas que ainda não tomou, de suspensão de pagamento de eletricidade, de água e uma série de coisas, se tomar medidas como, por exemplo, o crédito, levar crédito para as pequenas e médias empresas. É impossível, gente. Os créditos não chegam. No Desenvolve São Paulo, o cara não consegue o crédito, né? Então, o governador tinha que comparecer, né? E, então, tinha que comparecer, ajudar, digamos, as nossas pequenas e médias empresas a terem o mínimo de recurso para manter os seus funcionários e não precisa demitir o sujeito. Então, nós precisamos ter uma atitude complementar em relação ao governo federal para que as pessoas pudessem ficar em casa, né? Então, acho que essas coisas são importantes. O Luiz Fernando falou aqui, o Paulo Fiorilo também, sobre a questão dos artistas. As pessoas que vivem da atividade artística no estado de São Paulo estão passando fome. Tem gente que tem 2 empregos, o segundo é da arte, tem gente que tem... Mas, enfim, tem uma parte dessa camada, desse segmento, que vive só de arte, né? Ou é ator, ou é diretor, ou é dançarino, ou é produtor de dança, ou é músico, ou é produtor de música, ou é sonoplasta, ou é dublador. Essa gente não tem renda nenhuma, porque a atividade deles foi para zero. Foi para zero. Mesmo as pessoas que assistem aí, outro dia me falavam, não, mas e as lives? As lives não produz recurso nenhum, não produz dinheiro nenhum. Entre nós, né, gente? Só para os grandes artistas que ela tem algum sentido, né? Mas para os artistas, que são os trabalhadores da arte, eu diria assim, da arte e da música, esse pessoal está passando fome, literalmente passando fome. Nós temos 200 circos no estado de São Paulo, 250 circos, que eles não sabem o que fazer. Daí também a necessidade de a gente conceder um tipo de ajuda, seja para os artistas, e um tipo de ajuda também para os espaços, né? Para os espaços que são teatros, circos, locais de reunião, locais de exercício de arte, né? Então, acho que é muito importante. Nós estamos discutindo aí o projetão e vamos fazer algum tipo de emenda ao projetão. Eu acho que é importante que ele leve isso. E, na verdade, ele é complementar, né? Estou falando do projetão porque o projetão é complementar à questão do combate ao Covid, né? Por último, ainda sobre o projetão, queria aqui agradecer, elogiar o Vinícius Camarinha por ter tido a paciência de sentar, reunir e construir esse projeto base. Acho que ele teve um avanço esse projeto base, acho que é uma coisa difícil mesmo de fazer. O projeto vai viabilizar que todos nós façamos emendas, etc, etc. Mas só tinha uma coisa que eu divirjo do Camarinha. Vinícius, acho que nós não estamos no momento de sermos tão rigorosos em relação à iniciativa de quem, certo? Você sabe muito bem que essa questão de quem é a iniciativa é uma questão polêmica no Brasil. Você já foi prefeito, né? Você já foi deputado, eu já fui vereador, sou deputado. Muitas vezes, os projetos que são aprovados no Legislativo, eles vão além. Eles vão além, eles extrapolam um pouco, né? Desde que não seja uma coisa exagerada, eles extrapolam um pouco. E nós estamos vivendo uma situação excepcional. Então, extrapolar, né, as nossas prerrogativas não é nenhum crime, não é demagogia, não. Não é demagogia. Demagogia é aquilo que o Dória faz, né, ao meio-dia, 2h da tarde, ficar falando como se tudo estivesse sob controle no estado de São Paulo, quando não está sob controle no estado de São Paulo. As coisas não estão sob controle. Aquilo é demagogia. Avançar um pouco o sinal na nossa prerrogativa não é nada demais. E se for em negociação com o líder do governo, com o governador, ele pode sancionar e ele
quebra o vício de origem. Você sabe disso. Se ele sancionar, ele elimina o vício de origem. Então, não estou nem falando nisso como uma espécie de braço de ferro com o governador. Não. A Câmara Municipal de São Paulo fez um projeto também, quem estava perguntando, né, a Câmara Municipal de São Paulo fez um projeto muito bom, na minha opinião, de combate à pandemia, e lá eles avançaram em algumas atribuições. Isso foi em negociação com o prefeito sancionou, acabou o vício de iniciativa. Então, eu acho, né, não estou falando aqui como digamos assim, espaço para ficar brigando com o governo. Não, eu acho que a gente tem que, nesse momento, convencer o governo de que algumas coisas precisam ser aprovadas. Então, se ele der aval, vai passar, não tem problema. Não precisa ficar com tanta prudência, porque senão a gente amarra nossas mãos, né? Amarra nossas mãos, e sabemos que o legislativo ele tem algumas restrições que não devia ter. Por exemplo, a coisa da despesa, eu acho que está errado. É um erro da Constituição. A despesa ela não deveria existir sem cobertura orçamentária. Mas, na medida que eu faça cobertura orçamentária, ou se existe aquela rubrica, eu teria direito, sim, de criar uma despesa de que ela tivesse cobertura orçamentária. Ou então, eu aprovo uma coisa para esse ano, coloco no orçamento, se for aprovado, aquilo que eu coloquei no orçamento, está valendo. Se não for aprovado, caiu o projeto que eu fiz. A gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, era só isso que eu gostaria de dizer. Queria dizer que estamos aqui para colaborar, ajudar e votar os projetos que a gente precisa fazer para melhorar as condições dos paulistas durante a pandemia. Muito obrigado.